Coloque presente aí, por favor, no chat, tá? Na lista de chamada. Muito bem. Já pode sentar o dedo aí, coloque presente, por favor. Matematicamente, primeiro aquele bom dia, né? Matematicamente, o que nós vamos estudar hoje é a intensidade sonora e o nível sonoro. Nós vamos falar aqui com relação ao nível de vibração do tímpano e também da própria energia que chega até o tímpano, né? Que é o que nós chamamos de intensidade sonora. É claro que, às vezes, a pessoa fala assim, Simon, para uma pessoa ficar surda, para uma pessoa estourar o tímpano, que acontece muito, né? Do que é preciso? Entenda que não é só volume que faz de um som perigoso para o ouvido humano, é uma combinação, né? Quando nós falamos de um som que causa dor no ouvido humano, está relacionado sim a uma intensidade sonora, sim, uma intensidade base. Porém, também relaciona-se com os graves e agudos. É muito importante você ficar ligado nisso, principalmente para uma questão mais teórica, a nível de cálculo a gente não vai trabalhar com esse detalhe, né, mas para uma questão teórica é importante a gente saber lidar com esse detalhezinho. Você já vai entender o que eu vou falar. Vamos colocar primeiro a matemática aqui e a gente já entra com a explicação para você. Então, ó, asterisco, né? Dentro do tópico qualidades fisiológicas do som. Dentro do tópico qualidades fisiológicas do som, nós vamos falar primeiro da intensidade. A intensidade sonora. Claro que essa intensidade sonora, também chamada de I, é a representação justamente da energia, ok? É a energia da onda. Essa é a representação dela. E aí eu pergunto para o senhor, a intensidade, a energia de um determinado som que chega até você, até o seu tímpano, depende de quê? Se fosse para você dar um chute, o que você acha que depende a energia sonora que atinge o seu tímpano? O que depende? Da amplitude. Da amplitude da onda. A amplitude da onda é a própria energia, né? Mas esse som que atinge o seu tímpano depende do quê? Essa amplitude, Do essa período? intensidade. Não. Não pense só na onda, não. Pense também nas coisas que criam a onda. Questão da vibração? A onda vibra, né? A onda vibra por si só. Para tentar enquadrar vocês na pergunta, e talvez você entender um pouco mais, depende do som, e aí quando eu falo som é do aparelho de som, depende da caixa de som, a Também. intensidade sonora? Depende do Sim. alto-falante, da capacidade dele. Depende. Depende do alto-falante? Depende. Ele consegue Depende. reproduzir. Se colocar uma coisa que é muito absurda, ele vai estourar. E vai virar uma batata. Tá, então o Guilherme está falando que depende da capacidade do alto-falante. Essa capacidade é medida em quê? Eu ia falar em hertz, mas eu não tenho certeza se eu tô falando groselha ou não. Está relacionado com a frequência também, mas, em suma, a capacidade que ele tem de atingir, de alcançar algum lugar, depende do quê? Da energia dele. Energia que ele Só que consegue. não vem esse dado, né? Quando você vai comprar um alto-falante, você não compra com dado Sim. energia. Você compra com qual dado? Qual dado é importante?
Caralho. Quem lembra? Watts. Watts Hã? não, é outro nome. O Como é Watts, que é? velho. Eu tenho quase certeza. Watts. O Whats. Sim. E aí a galera vai lembrar que o Whats significa o quê? Lembrei, galera. Potência. Potência, legal. Então, evidentemente que a intensidade sonora depende da potência do som, legal. Então, não posso falar que, poxa, a energia que chega aqui no meu ouvido não depende do som da caixa de som? Claro que depende, né? Depende então da potência de som. A gente sabe que um som de potência pequena, ele atinge uma amplitude, um som de uma potência muito grande pode atingir maiores amplitudes. Então a gente vai definir sim, né, essa intensidade dependente de P, da potência, claro. Agora, do que mais? Mais uma coisa só. A energia que vai chegar para você, além do alto-falante, depende do que mais? Só de mais uma coisa. A frequência. Hum? Da frequência. Não, a frequência ela vai estar contida tudo ali dentro. Mais tarde vocês vão entender isso. Vai estar contida tudo ali. Dentro da potência já tem a frequência de giro, né? Que é a frequência da rede elétrica. Bacana. Mas, e nem vai entrar aqui propriamente dito dentro da equação, tá? Eu posso até mostrar para vocês, mas não vai ser um lado que a gente vai trabalhar. Então, está dentro da potência. O que precisa um alto-falante funcionar com determinada potência? Ele vai precisar de uma voltagem e de uma corrente elétrica. Então, dentro da corrente elétrica tem a frequência da corrente alternada naquele local. Então, frequência, corrente, DDP, tudo vai entrar ali dentro da potência, inclusive energia, porque potência é PET, energia sobre tempo. Então, dentro da potência já está garantida a quantidade de energia. Por isso, energia está relacionada à intensidade e tinha que ter potência mesmo. Agora, mais um detalhe: do que mais depende? Você vai numa. Eu vou citar um exemplo aqui, vou colocar um. Do receptor, seria? Vou citar um. Porque, Ah, como porque assim receptor? dependendo, pode, receptor do aparelho que recebe, Não, porque o receptor é o nosso ouvido. Eu estou Tá falando do calculando a amplificador já? intensidade sonora que chega no nosso ouvido. Então, o receptor somos nós. Alguém falou alguma coisa aí? Não, eu perguntei ao João se ele tava querendo falar de amplificador, velho. Ah, tá. Mas tá não. Não. Eu acho. Então, o receptor somos nós. Aí você chega num parque de exposições para uma festa, ok? Você chega lá no portão principal. distância, A distância? distância, Muito bem. distância. Eu falei, esse exemplo deve soar rapidinho. Moçada, depende da área alcançada pelo som. É evidente, eu nem preciso perguntar para você que no momento em que o cara vai começar um show, você pega uma estrutura de som um pouco mais arrojada, né, que nós chamamos de nível nacional. Vamos colocar, por exemplo, você pega aí um som de tá na moda aí, Rock in Gustavo Rio. Lima, né? Você pega um som de um cantor que está assim estourado, que tem muito dinheiro, que tem uma estrutura de som muito grande. Então o cara tem um som completo, enorme. Você já pensou você encostar, saca? Só para dar aquele cochilo, né? O show tá demorando, encostar na caixa de som de um cidadão desse e o Você cara morre. iniciar o show, velho. Iniciar o show só na bachata, né? O cara tocar aquele violãozinho do mal, sacou? Com aquele agudo, aquele som ele sair direto no seu Você, tímpano. Padrinho, você perde a audição. Não, Padrinho, Sai, né? sinceramente, é muito complicado, né? Do que você tiver entrando, o show começando e você tá entrando lá no portão, longe do palanque e tudo mais. Fala, Dan. Então a gente pode falar que também é lambda. Hum? Depende da lambda. Não, Da lambda é o onda? comprimento de onda, depende da distância Sim. mesmo, da Ah, da potência até distância você, mesmo. né? Da Beleza. potência, que é o alto-falante, até você. Então a gente vai colocar aqui, ó,
da área compreendida. Simon, por que da área compreendida? Porque eu tenho que lembrar que, sendo uma onda tridimensional, quando o meu alto-falante toca, eu tenho som para todos os lados. Não é isso? Então não Ele vai seria o formar... volume? Não entendi? Então não seria o volume se Você fosse acredita que até... as pessoas pensam nessa condição, né? Da questão do volume? Porém, muita gente esquece, João, que eu também tenho área tridimensional e não só bidimensional, porque a área vai ser a área da esfera. Compreende? A área atingida pelo som é a área da esfera. Então, se o som libera, né, para todas as direções, nós temos aqui o que nós chamamos da esfera sonora. Então, se você está compreendido dentro dessa esfera, e lembrando sempre, tá, o João, depende da distância mesmo. Então, como eu ainda tenho dentro da esfera as medições de distância, está mais voltada para o lado da área, e matematicamente também foi comprovado, óbvio, né, do que do lado do volume. Né? O som não seria um compreendimento de matéria ocupando um espaço, e sim uma energia ocupando a área. É diferente a questão do volume quando a gente engloba uma quantidade de matéria, né, englobando um determinado local. Por isso que vai entrar aqui apenas a área. E desta forma, a gente pode definir a intensidade sonora como sendo, vamos lá, a razão da potência dentro da área atingida por ele. Ah, legal. E aí nós temos potência, já dito aí pelos colegas, né? Em watt, o ATT. A área em metro quadrado, perfeito? E a intensidade em watts por metro quadrado. Essa é a unidade. Lembrando que a área da nossa esfera sonora, 4π raio ao quadrado, mostrando para você que aqui dentro de A está a determinação da distância R, que é a distância entre a caixa de som e o lugar onde você está. Então, o padrinho aqui, ó, vai ter um determinado raio. O padrinho que está aqui embaixo vai ter um outro raio, né? Podemos chamar aqui de raio 1, podemos chamar aqui de raio 2. E dá para perceber, então, que a intensidade do carinha 1 vai ser maior que a intensidade sonora do carinha 2. E bem maior, porque não se esqueça, a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não se esqueça desse detalhe, ok? Muito exercício para cálculo, né? Essa questão aqui, ela está muito relacionada à teoria. Tem um ou outro exercício de cálculo, sim. Muitos deles já te entregam a área, mas aqueles teóricos que for falar da intensidade e da distância, você precisa lembrar que quando se trata da área da esfera, até o cara que erra a área da esfera e lembra da área da circunferência, ele consegue acertar o exercício teórico, que a área da circunferência é π raio ao quadrado. Então, do mesmo jeito, ele vai ter uma determinação de raio ao quadrado aqui. Fala, Dan. Desculpa. A área, ali você colocou 4πr ao quadrado. Por que é Isso. 4? A área da esfera, ok? Sim, e a área πr de... ao quadrado, sim, da πr ao esfera. quadrado é da circunferência, 4/3 de πr ao cubo é o volume, ok? E 4π raio ao quadrado, a área da esfera. Se vocês não chegaram a ver, né, a demonstração, é no segundo ano. É esse ano que vocês vão ver essas demonstrações das áreas, ok? Para essas figuras geométricas. Então, desta forma, a intensidade potência sobre área é a equação da energia. E olha para você ver, né?
a energia contida em cada metro quadrado que você ocupa. Cada metro quadrado daquele local tem uma quantidade de energia. Quando eu falo quantidade de energia, eu não posso esquecer que a potência é PET, energia sobre tempo. Por isso que o watt é joule por segundo. Tá? Não se esqueça, dentro desse watt já está contido o que nós chamamos aqui de joule por segundo. Tranks? Aí vem a questão teórica que eu estava levantando com vocês. Simon, então nós estamos falando aqui de força do som. Não estamos falando de altura, estamos falando de força, de energia. Som forte, som fraco. Som intenso, som não intenso. Lembra que graves e agudos está relacionado à frequência, à altura. Aqui nós estamos falando de volume, ok? Simon, um volume pode ser prejudicial ao meu tímpano? Claro que sim. Chegando uma quantidade muito grande de energia no seu tímpano, você pode romper, estourar o tímpano. Porém, eu preciso lembrar você que não é só volume que estoura tímpano. Veja, em suma, para o ouvido humano... Ficar muito tempo embaixo d'água, né? Assim, mergulhar muito profundo. Claro, claro. Aí Pode. também tem esse tipo de pressão. Lembra que o tímpano ele vai ser rompido dependendo da pressão que atinge ele. A intensidade sonora é uma pressão. A galera acha que não, né? Que o som ao chegar, né, comprimindo, rarefazendo o ar, que ele não chega com uma batida, né, uma pressão para o seu lado. Claro que sim. Vibra até janela. Você há de concordar comigo aí, né? Quem mora em Manhuaçu, então, tem prédios aí com janelas antigas, né, meu filho? Passa esses carrinhos desses caras aí, vai vibrando, quebrando a janela de todo mundo, aí lascando a janela de todo mundo. Então, esse vibrar já representa essa pressão no tímpano. Então, tem outras formas, mas eu nem estou indo por esse lado, João. Eu ainda quero falar de som para vocês. Em suma... Fala, João. Simon, rapidão. Eles normalmente vão entregar potência para a gente, porque joule por segundo, o segundo ali é sempre o mesmo, porque a velocidade é constante. Sim. Por isso que eles normalmente sempre vão entregar. Por isso que eles vão sempre entregar potência, não joule por segundo, para a gente calcular. Agora, tem exercício que ele vai jogar com vocês, tá? Justamente com essa brincadeira do joule por segundo, e só vai acertar quem lembrar que joule por segundo é a mesma coisa que o watt. Tem bastante exercício que os caras jogam aí com vocês aí. Veja só, em suma, esse é o padrão de escuta do ouvido humano. Em termos de volume, o que é isso? Pô, você pega um volume lá baixinho no som, você fica assim, né? Hã? Que? Não estou escutando nada. Não é assim? Ou se você está escutando TV lá na sua sala e dá um pulo na cozinha rapidinho, né, para pegar alguma coisa, mas tem algo importante passando lá que você não quer deixar de ouvir, aí você vai chegando na cozinha, o negócio vai ficando cada vez mais fraco, né? Você, meu Deus, não estou conseguindo ouvir daqui, pega uma água rápido, corre, volta para lá, naquele desespero. Então, repare, em termos de volume, existe um limiar da audibilidade. O que é isso? Poxa, é aquela energia mínima, onde abaixo da qual você não escuta. Você só consegue ouvir a partir dela. Então, limiar, que é o limite. Limiar é limite. Limiar da audibilidade. Audibilidade. Significa que, abaixo desse limiar, o que nós temos? Silêncio. Silêncio. Acima do limiar nós temos som. Ok. E existe lá na frente o limiar da dor, aonde a partir dele o seu tímpano vai incomodar, né? Ele vai se sentir dolorido,
Não sei se você já sentiu esse incômodo. Então, a partir dali, você tende a sentir, né, a perceber dor. Simon, propriamente uma dor, né? Não, pode ser até uma irritação. Quando você está, por exemplo, numa festa, um local onde o som está extremamente forte, o volume está muito alto, e quando você chega em casa, que aquieta, né, e você vai deitar, você escuta aquele barulhinho. Saca? Aquele barulhinho. Como se o seu tímpano tivesse. Você chega na sua casa, pode ser até de madrugada, tudo fechado, tudo apagado, nenhum barulho. Você vai estar escutando um barulho. Esse barulho é o seu tímpano ainda vibrando. Olha que doideira. Porque foi forçado em um determinado local a vibrar dentro de uma região que não é para ele vibrar. Uma coisa que acontece muito comumente com vocês, né, conosco, é o fone de ouvido. Porque geralmente esse daqui que eu estou usando, né, e uns maiores, que são os gamers, são os mais indicados. Aquele fonezinho de ponto, aquele que você coloca dentro da sua orelha lá, ele é péssimo para a saúde auditiva, né, principalmente para quem gosta de escutar um som com volume muito alto, muito intenso. Eu Por tô que, vendo Simon? aula com esse. É Com complicado. esse. Por quê? A gente Nossa, escuta, esse mas fone aqui, esse sempre... fone é bom, só que eu tenho que colocar ele, tipo assim, quase 15% dependendo da aula, ainda Exato, mais dessa mira, exato. porque É. Eu também estou aprendendo a falar um pouco, porque eu, né, já tenho automaticamente um grito aí aí muito quando forte. eu vou escutar música, eu uso esse aqui, ó. Isso, tem que trocar. Por quê, moçada? O nosso ouvido humano, e a gente vai falando de muita coisa ao mesmo tempo que não são anotadas, depois, né, você sempre vai lendo a apostila, porque tem muitos exemplos lá, pode ser que tenha isso, pode ser que não tenha. O nosso ouvido humano, ele é uma espécie de côncavo, já repararam? A nossa orelha, né, não vou falar o nosso ouvido, né, mas a nossa orelha é um côncavo. Para que serve a nossa orelha, lindo? Para justamente captar o som. E sendo ela uma espécie de espelho côncavo, né, ela vai captar esse som, né, e ele vai convergir para o centro, para um ponto focal. E aí esse som já vai se perder um pouco na sua orelha, vai entrar pelo canal auditivo, já vai se perder um pouco pelo canal e vai chegar no tímpano já absorvido, amortecido. Agora, quando você pega esse fone que é o ponto, né? Inclusive muito artista usa no show, ponto, e coloca ele lá dentro do ouvido, padrinho, você já está tirando toda a absorção externa do som, já está botando ele na cara do gol, é dali para o seu tímpano direto e reto, caminho direto, tá ligado? E aí, nesse sentido, se você coloca esse volume muito alto, muito intenso, a tendência automaticamente é que o seu tímpano vibre demais. E muitas pessoas ouvem, bom é aqueles com borrachinha, muitas pessoas escutam o som, né, através desse fone, sempre que tira, fica escutando esse zumbido. É a pessoa que está forçando o tímpano a trabalhar aqui na dor. O que que isso significa? Significa, Dan, significa, segundo ano, que quando você nasce com esse intervalo aqui, você nasceu com esse intervalo, que compreende dois valores, que eu vou anotar aqui para você, tá? Tranquilo. Você vai escutando o som muito aqui na região da dor, o seu intervalo de audibilidade, o seu limiar, vai crescendo. Por quê? Porque o seu tímpano está vibrando muito. Quando você para de ouvir, o seu tímpano continua vibrando pouquinho e você escuta ruídos, o que significa que você não vai escutar mais aquele som fraquinho do limiar da audibilidade, porque o limiar da audibilidade já passou para cá. E aí você continua escutando o som lá, o limiar da audibilidade já passou para cá. Isso significa que aqueles sons que você ouvia mais fraquinhos, você não ouve mais. Isso já não é natural da vida humana? Você vai chegar lá com seus 80 anos não escutando conforme você escutava antes, já é natural. O problema é que você pode chegar aos 50 não escutando, não, né, tanto quanto você poderia escutar aos 80. Você pode chegar aos 40 escutando pior ainda. Então, essa é a ideia de que nós falamos sobre a saúde do tímpano. E os valores compreendidos serão
10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Você fala, nossa, que valor pequeno, né? 10 elevado a menos 12. Esse é o limiar de audibilidade da maioria dos seres humanos, tá bom? Isso é feito quando você nasce, tem o teste, né, do ouvido, teste da orelhinha, com o bebê. Então, esse teste pode ser feito e depois de mais velho também, você pode pedir esse teste de audição para saber como que você está escutando e tudo mais, principalmente se na família tiver algum caso assim, né, de baixa escuta ou até mesmo de surdez. Esse é o limiar. Esse valor, hashtag, é uma constante. O vestibular tem que trazer para você na hora de fazer a prova. O que significa isso, Simon? Que ele pode até mudar o limiar de audibilidade, porque daqui a pouco a gente vai precisar desse limiar de audibilidade para fazer uma conta, um cálculo de nível sonoro, porém, ele pode falar que o limiar de audibilidade do João lá é 10 a menos 11, ou do Zé é 10 a menos 10. Ele vai brincar com você. Porém, esse é o valor mais aceito em 90% dos exercícios. E esse é o valor que eu estou combinando com você para exercício, avaliação, prova e tudo mais. Por que eu estou combinando com você esse valor? Porque provavelmente eu vou esquecer de colocá-lo nas provas e avaliações como constante. Aí você vai precisar lembrar, tá ok? Então, qual é o limiar de audibilidade se a minha questão não trouxer para você 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado? Qual é o limiar da dor? Olha isso, moçada. Olha que pouco. 10 elevado a zero. Quanto que é 10 elevado a zero? 1. Amado, 1 watt por metro quadrado. Olha isso. 1 watt por metro quadrado. Você consegue isso na sua casa, tá? Com um sonzinho. Você consegue produzir isso aqui. Você consegue produzir isso com seu fone de ouvido. Né? Você imagina, 1 watt por metro quadrado. O seu tímpano e o canal do seu tímpano não tem nem 1 metro quadrado. Então você não precisaria nem de 1 watt para destruí-lo, né, para arregaçar com ele. Então, o fone de ouvido em forma de ponto é muito perigoso, sim. Porém, o que eu quero dizer para você, dentro desses valores, é muito importante você entender que não é só volume que estoura, que causa dor no tímpano. É a mistura do volume mais frequência. Volume e altura. E eu vou indicar para você, você vai entender agora, nessa fase final da nossa aula, esse exemplo final que eu quero passar para você. Preste muita atenção. Não sei se eu cheguei a contar isso para você já, mas eu já participei, o meu pai era sonoplasta, né, mexia com som. Já contei isso para vocês? Já, mas tem aluno, vou contar de novo. E aí, Eu não me lembro. eu participei daquele competição de som de carro, som automotivo, onde os carros vão no parque de exposição, um levanta a capota para o outro, e eles vai ter juiz, claramente, e eles vão participar com alguns pendrives, com algumas músicas específicas, vão participar de competições de potência, né, de volume alcançado, de grave, de agudo, de médio. Então vai ter uma nota para julgar qual que é o som mais completo, o melhor som. Né? E um cara resolveu fazer uma pegadinha comigo, que era deixar-me na frente de um som, de um paredão de som de um carro e apertar o play, sacou? E eu tomei toda aquela potência sonora para cima de mim. Resumindo a história, muita gente já conhece aí, mas resumindo a história, eu participei de 2 sons. Eu recebi 2 sons com o volume no talo. Volume no talo, eu recebi 2 sons de frente para mim. Um som muito grave que me vibrou inteirinho, me deu uma potência, uma pressão no corpo. Eu fui jogado para trás porque eu estava na cara da caixa de som, né? Eu fui jogado para trás com uma potência extremamente forte, extremamente alta, porém o som me deu uma vibração no corpo, na pele, e ele não doeu tanto o meu tímpano como o segundo teste que foi feito, que foi o teste do agudo. E aí eu sempre gosto de lembrar você de uma coisa importante. O que é um som de potência forte?
É um som de amplitude grande, de volume grande, de energia grande. Porém, se ele for grave, dum, 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 esses sons que passam aí nos carros em Manhuaçu, né? Quando eu morava aí no Coqueiro, misericórdia, os caras passam aí regaçando tudo. Se o som for grave, o que nós Nossa, é temos? quase toda noite que tem jogo, tem uns Praticamente. 3 carros. Praticamente. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um som potente, eu tenho um som de grande energia, mas eu tenho um som grave. O que é um som grave? Baixa frequência. O que significa isso, Dan? Poucas ondas. Poucas ondas. O que é uma frequência de 30 Hz? 30 ondas por segundo. Então, imagina batendo no seu tímpano, batendo no seu corpo. Muita energia, porém 30 ondas por segundo. Agora, troca o disco e coloca um som agudo de 10.000 Hz. Você vai ter agora 10.000 ondas carregando a mesma energia daquelas 30 naquele som grave. Você consegue perceber que é indiscutivelmente um estrago maior? Porque agora eu tenho 10.000 vibrações por segundo no seu tímpano, com aquela energia no talo, do que aquelas 30 vibrações por segundo com energia no talo. Importante você notar que em casos, e aí é uma comparação teórica, tá? Comparação teórica, perceba, eu estou comparando sons de grande intensidade, de mesma intensidade, pode jogar 2 sons de 10 elevado a 0, né, 1 watt por metro quadrado, é para doer o tímpano do cabra mesmo, porém, você vai jogar 1 watt por metro quadrado grave e 1 watt por metro quadrado agudo. Se ele perguntar quem vai causar mais estrago, o agudo. Por quê? Porque serão mais ondas com energia intensa. O grave, menos ondas com energia intensa. Então, entenda agora que eu estou comparando para uma mesma energia, número de ondas que vão chegar até você. Então, sons agudos tendem a doer o nosso tímpano mais do que sons graves. Sons graves vão causar o quê? Muita vibração. Vai vibrar mesmo, ok? Mas o som agudo, ele ultrapassa o termo da vibração, da ressonância dos corpos e vai direto para o seu tímpano causar dor. João ia falar alguma coisa? Eu cortei? Não cortou, não. Não? Então, por isso que normalmente, quando você tem um baixo ou coisa do tipo, o som do baixo é sempre maior, a potência dele é sempre maior do que a da guitarra, por ser grave, não é? Por ter que ser grave, né? A gente já tem que trabalhar com uma potência maior. Geralmente o baixista vai sempre trabalhar com um cubo. Você pode tocar num local, por exemplo, e ligar todos os instrumentos na mesa de som. Geralmente, para amplificar o baixo, ele ficar extremamente maneiro, o baixista tem o seu próprio cubo. Entendeu? Ele carrega a sua própria caixa de som, o seu próprio cubo amplificado. Né? Tá todo mundo tocando os instrumentos, tudo numa mesma caixa de som, né? Num som daquele local, uma igreja, uma festa, o que for. O baixista tem o próprio cubinho dele, né? A própria caixa de som para emanar, para amplificar. Justamente por isso. A guitarra é mais estridente, liga ela numa mesa de som qualquer, numa caixinha qualquer, ela sai. O baixo não. Precisa ser um som mais trabalhado, ok? Então, é um bom Por grave. isso também tem caixa de som especializada pro baixo, não é? Com Porque certeza. tem algumas caixas que não conseguem, pelo menos Com certeza. pode até conseguir, mas não fica... E eu repito, som, João, chama cubo de baixo. Chama cubo de baixo. Cubo por ser formato de cubo, né? Na maioria dos casos, mas é o cubo do baixo. Quando você for comprar, eu queria comprar uma caixa de som, o cara vai te perguntar para quê? Aí você fala assim, para um baixo. Então você está querendo um cubo, né? Geralmente a linguagem do cara que vai te vender vai ser essa. É o cubo do baixo. Ele vai levar para você uma caixa amplificada específica. Por isso que, né? E outras caixinhas, você vai comprar sonzinho Bluetooth para sua casa, exemplos, né? Alexa, Sony, JBL, você vai perceber que cada uma delas tem um padrão específico.
né? A JBL tem um grave, né, importante, ela tem essa característica básica de ser um som mais grave, mais encorpado. Um bom grave é sinal de um bom som. Por isso que neguinho tenta botar potência, módulo de potência em carro aí, e fica aquele... aquela caixa de abelha, porque o cara não sabe trabalhar direito com o grave. Ele precisa de amplificar, precisa de alto-falantes, claro, né, para ter um grave com uma potência grande, mas mais do que isso, amplificadores, para amplificar o aparelhinho de som que ele tem. Fala, Dan. Simon, então, nessa equaçãozinha aí que você passou, nessa formulinha, Sim. Vamos supor, um som grave menos intenso. Como que poderia fazer isso? Nada. Nessa formulinha, você só vai precisar da potência da caixa de som e da área que ela engloba. Se é grave ou não, é a intensidade daquele som. Que vai Entendeu? definir, beleza. Exatamente, é só definição de intensidade. O que causa no seu tímpano é o que eu estou dizendo para você. Além de uma intensidade, se um som for agudo, a dor causada por ele é maior do que a do som grave. Só que dor não se calcula, só se sente, ok? É o que eu estou passando aqui para vocês hoje. Daqui a pouco a gente volta. Tira o printão aí. Que frase, hein, Simon? Dor não se calcula, só se sente. Se viu que chique? Poético. O Vitão escreveu aqui. Poético. O cara não é físico, mas não é poeta. Ah, viramos tudo.